A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, encaminhou para a CPI da Covid documentos recebidos do Itamaraty, que mostram que desde agosto do ano passado, as autoridades brasileiras foram informadas de que estudos para o uso da cloroquina tinham sido paralisados por ausência de evidências científicas sobre a eficácia desse medicamento, no caso da Covid. A parlamentar também repassou à comissão um telegrama que sugere atraso no governo brasileiro para criar condições legais para participar do Consórcio Internacional de Compra de Vacinas, o COVAX Facility. Eu converso agora sobre esses assuntos com a deputada Fernanda Melchiona. Deputada, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigado por atender ao UOL News. Queria que a senhora explicasse exatamente o que foi enviado para a CPI, para os senadores, o que a senhora enviou lá para a comissão. Bom dia. Bom dia, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Toda manhã acompanhando o Giro de Notícias, cumprimentar o Josias e todos que nos acompanham. Eu fiz há um tempo atrás um requerimento de informação sobre essa questão, né, da comunicação, das informações do Itamaraty, né, em relação à cloroquina e também a adesão ou as condições para adesão do consórcio COVAX Facility, que é organizado pela Organização Mundial de Saúde, e que a gente percebia, né, do ponto de vista empírico, uma tentativa do governo sistemática de não aderir ou não colocar como prioridade a busca da vacina de uma forma geral, né? Alguém que nega 101 pedidos da Pfizer, que não responde e-mail, que boicota a Coronavac e que não faz as adequações necessárias para assinar o consórcio COVAX Facility, é alguém que boicota as medidas sanitárias, portanto, comete crimes contra a saúde pública e crimes contra a humanidade. Eu acho que o Bolsonaro será condenado na história depois pelos crimes contra a humanidade que cometeu. Mas naquele momento eu fiz um requerimento de informação porque eles são obrigados a nos responder. E a própria documentação enviada pelo Itamaraty foi uma comprovação do ilícito por parte do governo federal. Ilícito porque tem comprovações, vieram vários anexos, telegramas, documentos oficiais de que o Itamaraty teria sido comunicado pelos organismos internacionais ainda em agosto de 2020 da ineficiência, da ineficácia da cloroquina para o tratamento para a Covid-19. E vocês sabem bem, antes e depois disso, o governo empenhou milhões e milhões de reais. Aliás, chegou a pagar 6 vezes a mais o valor pago em 2019 para a aquisição da cloroquina, liberou milhões para o Exército Brasileiro fazer pesquisas e tentar desenvolver os medicamentos lá em relação à cloroquina. Foi uma das primeiras iniciativas que ele fez quando Deputada, identificou a pandemia. Oi. Só porque a senhora mencionou que organismos internacionais avisaram, a senhora sabe mencionar quais foram, enfim, esses organismos, de quais organismos partiram esse aviso? Na verdade, de cabeça eu não vou lembrar, porque tem muitos telegramas, mas teve reuniões e tudo documentado, porque eles são obrigados a nos mandar, eu passei todos os documentos para a CPI. Então, eles foram avisados em agosto da ineficiência do medicamento e seguiram comprando todo 2020. O grave é isso, né? Inclusive depois do agosto. E não só comprando, né, Diego? Porque, claro, tá fazendo uma comunicação oficial, manda tudo que tu, né, os documentos de conjunto. Mas, assim, o Bolsonaro seguiu fazendo propaganda da cloroquina, seguiu mandando para os estados e municípios, seguiu orientando a população a tomar um medicamento que não só não é eficaz para o Covid-19, como tem efeitos colaterais que depois a ciência mostrou extremamente danosos. Teve casos de óbito aqui no Rio Grande do Sul com tratamento de cloroquina. Então, né, Então, é muito grave. E a segunda é isso da COVAX Facility. Agora, em 2021, e não por conta do nosso documento, outras denúncias mostraram que o Brasil pediu doses mínimas para o COVAX Facility, para o consórcio COVAX Facility, com doses mínimas que o país poderia pedir nesse consórcio que agrega vários países, né, que integram, enfim, junto à Organização Mundial da Saúde para recebimento de doses. Então, assim, é mais uma comprovação daquilo que já está bastante comprovado, eu acho, né? O desafio nosso é o que a CPI produzirá de pedidos e, ao mesmo tempo, fortalecer
as vozes democráticas e as ruas, porque, para mim, parece evidente que o Bolsonaro cometeu dezenas de crimes de responsabilidade, né? E precisamos de justiça. Os senadores receberam esses documentos que a senhora enviou já? Receberam, falei com o próprio presidente da CPI quando estive lá e falei com o vice-presidente, o Randolph, né? Também enviei a ele, enviei oficialmente, né, os documentos, e também enviei ao Randolph, pela relação que nós sempre tivemos, mandei por e-mail todos os documentos que a gente recebeu nesse requerimento de informação. Perfeito. Então agora é aguardar o desfecho desse encaminhamento, né? Provavelmente vai ser utilizado, é claro, a CPI caminha ali em algumas frentes, uma delas é demonstrar como houve falta de ação por parte do governo federal na compra de vacinas e também esse uso da cloroquina, mesmo diante das evidências científicas não irem pelo mesmo caminho, né? Agora, provavelmente, essa documentação pode dar ainda uma base maior para os senadores seguirem nessas frentes. Com certeza. E eu tenho a impressão de que, além das questões de negacionismo, como Josias falava no primeiro bloco aqui do All News, deve também se seguir o rastro do dinheiro. Não é normal pagar 6 vezes a mais o valor que foi pago para a aquisição de cloroquina todo o ano de 2019, que a cloroquina é usada para malária, né? Para quem nos acompanha. Então, ela tem uma função científica, uma aplicação para outras doenças. Então, ao Brasil, obviamente, o Ministério da Saúde comprava para atender estas doenças. Quando chega 2020, a pandemia, eles entram nesse delírio obscurantista, desse delírio negacionista da cloroquina, e vão, né? Só que, além do negacionismo, me parece muito suspeito os valores a mais, né? Nesse valor pago 6 vezes a mais na aquisição da cloroquina do que foi pago em 2019. Digo porque esse foi um dos objetos de um dos vários pedidos de impeachment que eu assinei. E olha, eu já assinei tanto pedido de impeachment. Comecei em março de 2020. Fui uma das primeiras da esquerda a assinar um pedido de impeachment, porque para nós estava claro que tirar o Bolsonaro era uma medida sanitária, né? Além dos crimes de responsabilidade que ele já cometeu. E eu estou cada vez mais convencida, né, Diego? O Josias falava, o asfalto começou, vocês analisaram muito bem a pesquisa no primeiro bloco, e eu tenho a impressão de que o Brasil é muito maior que esse autoritarismo, né? Muito maior, mas nós vamos ter que expressar, porque ele já cometeu crimes de responsabilidade. Agora, sábado, 3 de julho, teve uma manifestação belíssima, dia 13, agora terça tem outra, 24 outra, porque, por um lado, os crimes precisam ser combatidos, né, condenados, o nosso povo segue sangrando enquanto ele segue governando. Segundo, porque ele tentará um golpe, mesmo com força, ele está ameaçando isso com o voto impresso, com a guerra, está tentando armar um discurso num exército de extrema-direita que é minoritário no país, mas que é violento, né, um exército ali de pessoas de extrema-direita que seguem ele, né? Então, é óbvio que a gente precisa estar alerta e, ao mesmo tempo, vigilantes e se antecipar a isso. E terceiro, para concluir, é evidente que o Aras e o Lira protegem o Bolsonaro, né? Como muito bem vocês falaram no primeiro bloco. Mas será que aguentarão afundar nesse barco que mostra que está à deriva, né? Que, enfim, a popularidade, a reprovação, a rejeição do povo brasileiro, a situação grave sanitária e econômica do país? Acho que o caso do Bolsonaro, além de um caso de impeachment, é um caso de justiça, né? Em relação a todos os crimes que ele cometeu, ele precisava ser condenado penalmente pelos ataques ao nosso povo. Deputada Fernanda Melchiona, agradeço muito a sua participação aqui conosco no All News. Até uma próxima, boa sexta-feira. Obrigada, e eu quero parabenizar o UOL pela matéria da Rachadinha, a jornalista Juliana, né, que fez um excelente furo de reportagem, e a gente sabe que precisa ser valorizado, e não só valorizado, precisa ter reconhecimento e solidariedade, né, Diego? Os jornalistas estão sendo muito atacados por esse governo que é inimigo da liberdade de imprensa. Então, parabéns pelo trabalho e tenham sempre a nossa defesa da liberdade de imprensa e solidariedade aos jornalistas.